Quem era o Beto Richa antes da vida política, antes da eleição de 94, que foi a sua primeira, 93 para vereador? Eu perdi a eleição em 92 para vereador. 92. Perdi a minha primeira eleição. Eu não queria mais saber da política e acabei cedendo a uma insistente pressão e solicitação dos companheiros do PSDB para disputar 2 anos depois uma vaga à Assembleia Legislativa. Mas vamos lá, eu sou nascido e fui criado na cidade de Londrina, cidade onde meu pai foi prefeito, e tivemos uma infância bastante humilde. Eu morava num prédio ali no centro da cidade. Meus finais de semana era brincar na casa de um tio meu, assim lá no bairro Aeroporto. E ali era quase tudo mato ali em volta, então as brincadeiras de criança, né? Não é hoje como é videogame o tempo todo. Era carrinho de rolimã, era empinar pipa, bolinha de gude na calçada que era de terra. Enfim, brincadeiras de criança em geral. E eu estudei no grupo escolar durante 8 anos, Hugo Simas, lá em Londrina. Tive uma infância humilde, mas muito alegre, família bastante unida. Meu pai era muito religioso. Me lembro bem, uma coisa marcante na nossa vida era rezar antes das refeições, era uma vez por semana rezar o terço, todos em volta da cama dos meus pais, todo domingo sem falta na igreja, assistindo a missa, rezava o terço quando viajava, ia para a estrada também. E depois nós mudamos para Brasília, quando meu pai se elegeu senador em 79. Eu tinha 13 para 14 anos. E moramos em Brasília, um pouco de dificuldades, fui estudar num colégio particular, mas consegui também dar conta dos estudos. E já em 81 mudamos para Curitiba. O meu pai já estava preparando a sua caminhada para consolidar e construir uma candidatura ao governo do estado em 82. Aqui eu estudei no colégio Bom Jesus, né? Então foi uma mudança meio em pouco tempo, já 2 cidades. E aqui em Curitiba eu casei muito cedo, casei com 19 anos, com a Fernanda, que eu conheci ela e a família na cidade de Guaratuba, no nosso litoral. Casei cedo, constituí família, tenho 3 filhos nascidos aqui em Curitiba e me estabeleci aqui, fiz faculdade. Eu me formei com 21 anos, engenheiro civil, exerci a profissão durante um período, fiz estágio em algumas construtoras e aí veio o convite para entrar na política. E não precisou de muita insistência para eu entrar, porque você há de convir que eu nasci nesse meio, nasci respirando política. Meu pai fazia política com muita devoção, com muita intensidade, então a dedicação era quase exclusiva à política e à vida pública. Então eu cansei de ver na minha casa grandes figuras da política nacional, principalmente quando moramos em Brasília. Cansei de ver lá Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Brizola quando voltou do exílio. Enfim, todas essas pessoas que ajudaram, e meu pai também, a escrever a história do Brasil, com letras maiúsculas. Então, dentro desse meio, eu acabei me inspirando e aceitei o convite para ser candidato a vereador em 92, como dizíamos no início. Você tinha quantos anos em 92? Eu tinha 27 anos. 27 anos. Né? E eu acreditava que o sobrenome seria preponderante para a minha eleição, embora trabalhei bastante, mas não tive êxito. Né? O PSDB não estava bem naquela eleição e elegemos apenas 2 vereadores. A vereadora Nélia Almeida, de saudosa memória, e o engenheiro civil também, o vereador Borges dos Reis. Eu fiquei primeiro suplente e não assumi um único dia o mandato. Não teve licença, não teve nada, também não fui atrás disso, mas queira ou não, eu fiquei frustrado pela derrota. Já a primeira participação, a derrota. E eu não queria mais saber de disputar eleições. E o PSDB se uniu e a pressão foi muito grande para que eu aceitasse, visto que tanto a Nelly quanto o Borges dos Reis não queriam disputar a eleição para a Assembleia Legislativa. Queriam ficar nos seus mandatos na Câmara de Vereadores. Eu até torci para que um deles disputasse. Mas não quiseram e a pressão foi grande em cima de mim. Eu falei, não, eu não tive êxito na campanha aí, deixa para lá. Não, mas é importante. Vocês acham importante minha participação? Escolham alguém que eu apoio.